A Messenger foi uma missão realmente incrível. Mesmo projetada para durar apenas um ano em órbita ao redor do planeta Mercúrio, acabou durando 4 vezes mais, entre os anos de 2011 a 2015. Durante esses 4 anos, registrou mais de 200 mil imagens do planeta, examinou a superfície em busca de vários minerais e investigou seu peculiar campo magnético. Suas descobertas foram críticas para a compreensão do planeta Mercúrio, porque a única outra espaçonave a se aproximar tanto foi a Mariner 10 em 1975. Sem a Messenger, nem saberíamos como é o planeta inteiro. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e este é o segundo vídeo de uma minissérie muito especial sobre as descobertas realizadas pela missão Messenger. Venha conosco nessa jornada de descoberta sobre algumas das características mais surpreendentes sobre o magnífico planeta chamado Mercúrio. Vamos começar o vídeo falando sobre um dos aspectos mais fascinantes de Mercúrio, a sua órbita e rotação. Embora não esteja travado em direção ao Sol, está travado em uma rara ressonância orbital de 3:2. O que significa que gira 3 vezes a cada 2 órbitas ao redor do Sol. Isso significa que seu dia sideral, ou o tempo que leva para fazer uma rotação completa em seu eixo, é de 59 dias. Por pura coincidência, este é quase exatamente a metade do seu período sinódico em relação à Terra, que é de 116 dias. Então, entre as conjunções de Mercúrio com a Terra, Mercúrio gira em seu eixo exatamente 2 vezes. Historicamente, havia um grande problema com isso. Por causa dessa coincidência, acreditávamos que Mercúrio estava travado por efeitos de maré com o Sol. Mercúrio orbita próximo ao Sol, o que significa que sempre foi difícil para os astrônomos dar uma boa olhada nele durante a maior parte do ano. Somente quando tínhamos um bom ângulo de visão, de nossa perspectiva, podíamos então observar claramente a face do planeta. E apenas 118 dias após esse período de observação, durante este alinhamento, veríamos a mesma face novamente. Então, para os astrônomos, isso mostrava que Mercúrio estava travado ao Sol por efeitos de marés. O que os astrônomos não tinham percebido é que Mercúrio gira exatamente 2 vezes em seu eixo durante esse tempo. Não foi até as observações de radar do planeta que descobrimos que ele gira um pouco mais rápido do que a sua velocidade de órbita. A Mariner 10 teve um problema semelhante. Embora tenha nos fornecido ótimas imagens do planeta, seu período orbital foi quase exatamente o dobro do de Mercúrio, o que significa que, embora a Mariner 10 fizesse 3 sobrevoos de Mercúrio, o mesmo lado do planeta estava sempre iluminado pelo Sol toda vez que passava. Para mapear toda a superfície em detalhes, precisávamos de um orbitador, algo que pudesse seguir Mercúrio durante seu ciclo diurno e noturno enquanto viajava ao redor do Sol. E essa característica tornou o planeta Mercúrio um dos mais difíceis de se visitar. No entanto, em 2011, a sonda Messenger superou com sucesso esses problemas e entrou na órbita de Mercúrio. A bordo da sonda estava uma série de instrumentos científicos, incluindo um magnetômetro para mapear o campo magnético de Mercúrio. Ao contrário de Vênus e Marte, Mercúrio tem um campo magnético significativo originado de seu núcleo. Como o da Terra, é provavelmente gerado por um efeito dínamo em seu núcleo derretido. Na Terra, nossa rotação rápida e alongamento de maré com a Lua mantém nosso núcleo derretido, mas Mercúrio não tem uma Lua ou uma rotação rápida. O que ele tem, no entanto, é uma órbita excêntrica, mais do que qualquer outro planeta. A força gravitacional aumenta e diminui à medida que se aproxima e se afasta do Sol, de modo que a força de maré puxa e comprime o planeta, cujo atrito mantém o núcleo de Mercúrio quente e o dínamo funcionando. Ao contrário da Terra, essa órbita de Mercúrio está deslocada do centro em cerca de 20% do raio do planeta, e não sabemos realmente por quê. Seu campo magnético tem apenas cerca de 1% da força do campo magnético da Terra, mas ainda é capaz de desviar muito do vento solar ao redor do planeta. No entanto, por estar mais perto do Sol, a pressão do vento solar é muito maior, em comparação com o nosso planeta.
Adicione um campo magnético fraco à mistura e a magnetosfera ao redor de Mercúrio é comprimida próximo à superfície do planeta. Na Terra, por outro lado, esse campo se estende muitas vezes o diâmetro do planeta para longe da superfície. Curiosamente, esses fatores tornam a magnetosfera de Mercúrio altamente dinâmica. Mas o que isso acarreta? Bem, por um lado, os eventos de reconexão são 100 vezes mais comuns em Mercúrio do que em torno da Terra. Os eventos de reconexão ocorrem quando as linhas do campo magnético se juntam conforme o vento solar carregado empurra a magnetosfera de um planeta. Quando isso acontece, permite que algumas dessas partículas carregadas invadam a magnetosfera do planeta, entrando em uma região do plasma na cauda magnética do planeta. Os fluxos que você vê nessa simulação na região do plasma são de eventos de reconexão. Outra característica da magnetosfera que a Messenger detectou foram explosões energéticas de elétrons, produzindo centenas de milhares de electronvolts de energia. À medida que a sonda orbitava Mercúrio, registrou milhares desses eventos, e misteriosamente eles foram localizados principalmente no hemisfério norte, comprimidos em direção ao planeta ao longo do lado voltado para o Sol. Este é ainda um campo de estudo em andamento. No entanto, os cientistas acreditam que esses elétrons foram acelerados por meio de rupturas na cauda magnética e seguem a direção do campo magnético do Polo Sul para o norte. A sonda Messenger também carregava uma grande variedade de espectrômetros. Os espectrômetros são importantes para detectar a composição dos depósitos minerais na superfície, sem a necessidade de realmente colher uma amostra. Os espectrômetros também podem ser usados para detectar as partículas na atmosfera. Mercúrio não possui uma atmosfera, por assim dizer. Em vez disso, tem uma exosfera, ou uma atmosfera extremamente tênue. É tão fina que as partículas dentro dela não interagem entre si. Mas o que a Messenger descobriu sobre a relação dessa exosfera com a superfície realmente surpreendeu os cientistas. Mercúrio não é apenas um planeta rochoso torrado pelo Sol. Ele está coberto de substâncias voláteis. Parece estar coberto de potássio, magnésio, enxofre, sódio e cloro, em um nível mais alto do que qualquer outro planeta rochoso, e também em um nível muito mais alto do que encontramos em nossa Lua. O fato de que suas proporções voláteis têm mais em comum com Marte do que com a Terra e Vênus refutaram muitas das teorias de formação do Sistema Solar que existiam antes da Messenger chegar a Mercúrio. Esses voláteis são lançados pela radiação do Sol, mais no Equador do que perto dos polos, o que pode explicar por que na superfície algumas substâncias como o potássio são mais abundantes no hemisfério norte do que ao redor do Equador. É muito mais quente em Mercúrio ao redor de seu equador do que nos polos, de modo que o potássio ali teria sido aquecido o suficiente para que grande parte dele se perdesse da superfície para a exosfera. Já a exosfera contém muitas das partículas que você também encontraria na superfície, como sódio, potássio e as outras que mencionei. E essa exosfera não é nada estável. O vento solar pega e carrega muitas partículas carregadas, e a pressão da luz solar também empurra muitas das partículas neutras para longe. Não fossem os processos que reabastecem a exosfera, Mercúrio perderia tudo para o espaço em um período de tempo relativamente curto. Embora a maioria das substâncias certamente venha da superfície do planeta, ela também contém outros elementos como hidrogênio e hélio, que não podem ser encontrados lá. Então, de onde eles vieram? Bem, como você deve saber, o Sol é feito predominantemente de hidrogênio e hélio, e curiosamente, o vento solar carrega essas partículas para Mercúrio. Parte do vento solar é capturado na exosfera e permanece por um tempo. Até onde sabemos, esta é a única grande fonte de hidrogênio e hélio na exosfera de Mercúrio. As partículas que são removidas também foram detectadas pela Messenger. Nessas imagens, vemos o cálcio, um processo desconhecido que significa que é muito mais prevalente na exosfera durante o amanhecer do que ao anoitecer, e o magnésio fluindo do lado noturno do planeta. Na verdade, a cauda de Mercúrio já é conhecida há algum tempo.
Nessas imagens, os íons de sódio se destacam à medida que se afastam do planeta, fazendo com que Mercúrio pareça um cometa. Incrivelmente, se você olhasse para o céu noturno em Mercúrio, veria um brilho amarelo fraco, que lembraria a poluição luminosa causada pelas luzes de uma cidade aqui na Terra. E essa cauda é sazonal. A órbita excêntrica de Mercúrio significa que sua distância ao Sol varia ao longo do ano e, conforme ele orbita, sua velocidade orbital também muda. Portanto, o momento de maior emissão de sódio é, na verdade, quando Mercúrio está a meia distância do Sol. Havia uma outra substância curiosa encontrada na exosfera de Mercúrio que os cientistas realmente não esperavam: vapor d'água. Isso pode vir de caudas de cometas à medida que passam, ou pode vir de depósitos de gelo que a sonda detectou ao redor dos polos do planeta. Surpreendentemente, o gelo de água pode existir nesse planeta chamuscado, mas apenas na parte inferior das crateras permanentemente sombreadas, para sempre protegidas da interação direta com os raios de luz do Sol. O famoso radiotelescópio de Arecibo já havia detectado regiões altamente reflexivas ao redor dos polos, e conforme as imagens da Messenger chegavam, essas regiões combinavam com regiões de sombra permanente no fundo de grandes crateras. As estimativas colocam a quantidade de gelo de água encontrada em Mercúrio em 1 quatrilhão de quilos. Isso não é tanto para os padrões da Terra, mas seria um impulso significativo para qualquer colônia em busca de água por lá. Outras características surpreendentes também foram encontradas na superfície de Mercúrio. Hollows ou ocos foram encontrados dispersos por toda parte. Este é um recurso exclusivo de Mercúrio. Embora não tenhamos certeza do que os causa, eles podem ser substâncias voláteis em sublimação e são exclusivos de Mercúrio simplesmente devido à proximidade de Mercúrio ao Sol. E parece ser um processo geológico ativo, e aparentemente algumas das características mais recentes do planeta, e certamente não são o resultado de impactos de meteoros. Outras características jovens incluem evidências de depósitos vulcânicos. Veja como essa cratera parece estar completamente preenchida por esse fluxo vulcânico. Mercúrio certamente não é vulcanicamente ativo hoje, mas há bilhões de anos atrás ele pode ter hospedado vários vulcões na superfície. Vemos evidências de vulcões compostos que estavam ativos no passado, com pelo menos 9 aberturas localizadas na superfície mais famosa de Mercúrio, a Bacia Caloris. A Bacia Caloris é uma enorme cratera de impacto, uma das maiores do Sistema Solar, com 1.600 quilômetros de diâmetro. Um objeto impactador de 100 quilômetros de largura provavelmente causou essa cratera, criando um evento global que teria mudado a própria natureza de Mercúrio na época. E as cicatrizes desse evento ainda podem ser vistas hoje. Há uma cadeia de montanhas de 2 quilômetros de altura circundando a borda, e vales saindo do centro. Mais longe do centro, essas depressões se transformam em anéis concêntricos, e a razão para isso ainda é desconhecida. Na antípoda do impacto, ou no lado oposto do planeta, é encontrada uma região de terreno estranho, provavelmente formada quando as ondas de choque da colisão convergiram. Aqui o terreno é acidentado e linear, ao contrário de grande parte da superfície do planeta. E aqui mais uma incrível característica detectada: essas longas escarpas, evidências de que Mercúrio está esfriando. E isso realmente pode parecer contra-intuitivo, já que Mercúrio parece estar sendo destruído pelo calor do Sol. Entretanto, curiosamente, Mercúrio ainda perde mais calor do que recebe do Sol. Essas escarpas mostram que Mercúrio está se contraindo, e com base nos dados da Messenger, Mercúrio contraiu mais de 14 km de diâmetro desde a sua formação, muito mais do que o esperado. Todas essas descobertas ainda emocionam os cientistas e entusiastas, e curiosamente, com todo esse sucesso da missão Messenger, ainda é uma missão pouco conhecida pelo público. Talvez a missão Bepi-Colombo da ESA, que já está a caminho de Mercúrio, capture melhor a imaginação do público quando chegar lá em 2025. De todo modo,
a missão Messenger foi capaz de transformar nossa visão e conhecimento sobre esse misterioso e magnífico planeta chamado Mercúrio. Então é isso, o que a sonda Messenger da NASA descobriu em Mercúrio. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder atualizações de vídeos novos. Quer descobrir por que Mercúrio é um planeta tão difícil de se visitar? Confira a primeira parte desse vídeo clicando aqui na direita da tela ou na descrição desse vídeo. Quer estar por dentro das novidades em astronomia? Conheça o projeto Giro Astronômico, com lives todos os domingos com notícias, dicas de eventos e conteúdos e também convidados muito especiais. Quer ajudar o projeto Astrum Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo os grupos de discussão no Telegram e Discord. Quero especialmente agradecer todos os queridos amigos, membros e apoiadores que todos os meses vêm ajudando o projeto Astrum Brasil a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.